Olá, minha gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, deixa o teu like, se inscreva aí. Hoje é dia 2/1 de 2023. Começamos o ano e vamos com tudo. Vou deixar você bem informado sobre a verdade dos fatos para você não cair nas fake news da mídia marrom, ouvir somente um lado. Não existe somente o lado da esquerda, existe o da direita também, e nós cremos que é o certo e por isso eu quero deixar você bem informado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da fala do general Mourão. Vou falar para você também de uma carta que foi atribuída a um brigadeiro que é muito impactante, que faz um contraponto com o comportamento das Forças Armadas. Realmente, essa carta ela é impactante, ela tem um cunho assim muito feroz, vamos dizer assim, com relação ao combate a tudo isso que está acontecendo com essa inação, entre aspas, das Forças Armadas. Tá? Eu vou trazer também para você um pouco sobre do que foi o evento, porque já tem um monte de conversa fiada sobre o evento, dizendo que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não é verdade. E eu vou trazer para você revelações sobre coisas que a mídia marrom está noticiando que não é verdade. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar da fala do Mourão, que na verdade, com esse pé de frango que ele deu, virou uma sopa para a imprensa marrom, para a imprensa militante, para o consórcio. Eles pegaram a fala do general Mourão e realmente foi muito boa essa fala para as matérias aí dos jornais de esquerda. Tem aqui o G1, Mourão critica lideranças que com o silêncio deixaram para as Forças Armadas a conta por inação ou por um pretenso golpe. Realmente isso daqui foi muito pesado, mostrou aí que o general teve um comportamento de melancia, de quem é verde por fora e vermelho por dentro, considerando que nas entrelinhas aqui ele deve estar falando do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Não é de outras pessoas que ele está falando, e realmente isso daí soa como uma traição. E também soma-se a isso essa questão da inação ou por um pretenso golpe. Na verdade, foi uma coisa ruim o que ele falou. Ele se comprometeu aí dizendo que, na análise dele, essa inação, esse silêncio, jogou a conta no colo das Forças Armadas, que não queriam trabalhar de forma nenhuma. Isso restou provado até esse presente momento. Pode ser que apareça um fato novo, isso tudo seja uma estratégia, como tem pessoas falando. Mas, até o momento, é isso que temos. E aí ele falou dessa questão do pretenso golpe, que para mim foi a parte mais infeliz da fala dele, dizer que havia em curso um pretenso golpe. Isso daí é o que ele acha. Outra coisa também que é interessante ressaltar é que a fala do Mourão não foi para o povo, para o homem médio, para o homem comum, porque trazia na gramática palavras truncadas, palavras que a gente não entende. Então ele colocou ali, falou, mas parece que ele está falando para uma outra camada, para uma elite que entende a codificação da fala dele. Para mim, a fala dele estava codificada. Ele não estava falando para nós, ele estava falando para alguém, para algum público que provavelmente ele deve ter consignado a sua palavra, que eventualmente faria isso, e acabou saindo isso daí que vocês viram em rede nacional, realmente para mim não me representa. Então tem essa carta que está no jornal M1, né? Eu vou deixar aqui para você ver. Brigadeiro se revolta e escreve carta pesada ao ministro da Defesa. E eu passo agora a fazer a leitura dela e você vai ver que é chocante realmente, é estarrecedor o conteúdo dessa carta. Vamos lá, abre aspas então para o Brigadeiro. Nunca mais diga que nossas Forças Armadas nunca perderam uma guerra. Hoje perdemos a maior delas. Perdemos a nossa coragem, perdemos a nossa honra, perdemos a nossa lealdade. Não cumprimos com o nosso dever, perdemos a nossa pátria. Estou com vergonha de ser militar, vergonha de ver que tudo aquilo pelo qual jurei, trabalhei, lutei, foi traído por militares fracos, desleais e covardes que fugiram do combate, preferindo apoiar quem sempre nos agrediu, sempre nos desrespeitou, sempre nos humilhou e sempre se vangloriou disso, que ainda bradava por aí dizendo que não nos queria na sua escolta por não confiar nos militares das Forças Armadas e que estas devem ser colocadas em seu devido lugar.
militares que traíram seu próprio povo, que clamou pela nossa ajuda e que não foi atendido por estarem os militares da ativa preocupados somente com seu umbigo. E não com o povo que juraram proteger. Fomos reduzidos a pó, viramos farelo, seremos atacados cruelmente, e se reagirmos somente depois disso, estaremos fazendo apenas por causa própria. O que só irá piorar ainda mais as coisas. Realmente é muito chocante. Joguem todas as nossas canções no lixo. A partir de hoje, só representam mentiras. Como disse Churchill, entre a guerra e a vergonha, escolhemos a vergonha. E agora teremos a vergonha e a guerra que se seguirá inevitavelmente. A guerra seguirá com o povo, com os indígenas, com os caminhoneiros, com o agronegócio. Todos verão os militares como traidores. Segmentos militares certamente os apoiarão, inclusive os generais. Não serão mais representantes de suas tropas, perderão o respeito dos honestos. As tropas se insubordinarão com toda razão. Os generais pagarão caro por essa deslealdade. Esconderam sua covardia, dizendo não ter havido fraude nas urnas. Horas, o exército é que não conseguiu identificar a fraude, mas civis conseguiram. A vaidade prevaleceu no exército e no seu centro de guerra cibernética. Não foram, mais uma vez, humildes o suficiente para reconhecer suas falhas. Prevaleceu o marketing e a defesa de sua imagem. Perderam, mané. E o que dizer da parcialidade escancarada do TSE, do STF, que além de privilegiarem um candidato, acabaram por prender inconstitucionalmente políticos, jornalistas, indígenas, humoristas e mesmo pessoas comuns, simplesmente por apoiar temas de direita, sem sequer lhes informar o crime cometido ou oportunidade de defesa. Isso não conta? Isso não aconteceu? E a intromissão em assuntos do executivo e do legislativo, isso também não aconteceu? Onde está a defesa dos poderes constitucionais? Onde estão aqueles que bradam que não bateriam continência para um ladrão ou a um ladrão? Será que os generais são incapazes de enxergar que, validando esta eleição, mesmo com o cumprimento de ordem, descumprimento de ordem da entrega do código-fonte, valida-se também esse método, a não ser, aliás, não só para todas as próximas eleições, para o que quer que seja, perpetuando a bandidagem no poder, assim como corrompendo futuros plebiscitos e decisões populares para aprovar, reprovar ou qualquer grande projeto de interesse da criminalidade. Não haverá mais eleições honestas. A bandidagem governará impune e as Forças Armadas, assim como já ocorreu com a Polícia Federal, serão vistas como cães de guarda que asseguram o governo ditatorial. O povo nunca perdoa os traidores, nem os burros. Não vai ser agora que irão. Assim, generais, entrarão para a história pela mesma porta que entrou Calabar. Que vergonha, assina Brigadeiro Eduardo Serra Negra. Está aí então, passei para você na íntegra, realmente muito impactante. Se você quiser depois dar uma lida com mais calma, você vai ver que realmente o conteúdo desse discurso ele é muito forte e representa boa parte, se não a totalidade dos cidadãos de bem que querem o melhor para o Brasil. Seguindo aqui, nós vamos então para o evento de posse do senhor Nine. Não é verdade? Você sabe que a mídia marrom, para eles, foi o maior evento do ano. Não teve Copa, não teve morte de famoso, nada disso. O que pegou foi o evento do Lula, tá? Então, o discurso dele, como sempre, foi um discurso realmente escrito, um discurso atacando o presidente que está deixando o governo, um discurso cheio de inverdades, cheio de coisas decoradas. São os mesmos atores
dos dias passados, que aconteceu tudo que aconteceu no nosso país, e nós estamos pagando a conta até a terceira geração. Falou de fome, falou de corrupção, meio ambiente, desigualdade racial e o crescimento, segundo o G1. Falar de corrupção, realmente, aí eu não preciso mais nem tocar nesse assunto, certo? O Lula falando contra a corrupção, ele discursou contra a corrupção, discursou contra tudo que aconteceu até agora, atribuiu, jogou no colo do presidente que estava em exercício todo o mal da humanidade e disse que vai mudar o Brasil, como no começo, né, sempre ele tem essa fala, deixa eu pegar aqui, tem uma aspas dele aqui, que é interessante, você já viu esse filme antes, tomara que não aconteça o que aconteceu depois. Aí ele disse, como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a minha missão ou a missão da minha vida. É por isso que hoje conclamo, vamos acabar com a fome nesse país. Rapaz do céu, isso aqui chega, dói na canela. Esse negócio de que vai acabar com a fome, que o Estado é o paizão, que nós não temos condições de tanger as nossas vidas, nós não sabemos o que é melhor para nós, quem sabe é o Estado. Fala em honestidade, fala em fazer acontecer. Na verdade, isso aí vai ter a lei e acesso à informação, falou um monte de coisas realmente que não condizem com o comportamento. Mas, enfim, não é só do discurso, não vou entrar aqui no mérito do discurso dele, que foi um discurso longo, chato e cheio de inverdades. Né? E ele não fez nem o chorinho naquele. Ele contou a história da caneta, mas não fez nem o choro. Ele foi fazer lá em cima, lá daquela rampa, lá em cima daquele puxadinho lá. Ele foi lá fazer aquele discurso lá e chorar um pouquinho, tentar esboçar um choro, porque não ia valer a pena. Mas o que eu queria trazer para você é o seguinte. Na organização do evento, né? Você sabe que foi criado toda aquela narrativa, aquele factoide que vai ter bomba, que vai não sei o quê, que tem terrorista, que tem gente querendo matar o Lula. A primeira coisa que eles fizeram com relação ao evento era discutir se o Lula ia desfilar de carro aberto ou carro fechado. Então eles criaram uma narrativa primeiro, achamos uma bomba, achamos um terrorista, a vida do presidente corre perigo, tem fascista por aí, tem terrorista e etc. Então é melhor ele desfilar em carro blindado, fechado. Aí o pai dos pobres insurge, não, jamais, eu morro por esse povo, eu prefiro morrer por esse povo, mas eu vou em carro aberto, percebe? Eles criam a narrativa e depois eles vão colocando os elementos. Eles queriam dizer que o Lula não está com medo de ninguém, que ele realmente desfila em carro aberto mesmo, que ele está contra o fascismo, ele está contra os terroristas, ele é destemido, ele é um camarada que realmente vai para a guerra, está disposto a morrer pelos pobres. Aí olha lá, ele está em carro aberto mesmo tendo essa ameaça de bomba. Tinha uma meia caída lá no chão, é uma bomba. Tinha uma sacolinha de lixo, é uma bomba. Então essa narrativa foi criada por eles mesmos. Agora, o que choca a gente também é a disfarçatez, a coragem que eles têm de falar em mentiras. Olha aí, esse poder 360. Ó, eu vou falar para você, tem um monte de gente que vem aqui e marca aqui no meu vídeo Alexandre de Moraes, marca não sei quem, olha aqui, vem ver uma fake news. Olha, você está convidado a se retirar dos comentários. Não faça isso. Por que você não vai lá escrever fake news aqui no Poder 360? Olha lá o que eles estão falando. Público da posse de Lula supera 7 de setembro de Bolsonaro. Gente do céu, é só olhar as imagens. Não tinha gente naquele lugar, tinha uma militância. Eles colocaram 60 artistas, é lógico que 60 artistas falidos e uns crentes desviados, né? Uns evangélicos fazendo L. Pelo amor de Deus, isso aí não é evangélico, isso aí não conhece a Cristo, essa que é a verdade. E dizer que foi maior do que o 7 de setembro de Bolsonaro, rapaz, isso daí... O que eles fizeram muito mais do que Bolsonaro e bateram o recorde foi o seguinte, foi com aquele pinguinho de gente deixar esse lixo que eles deixaram. Olha só, parece um chiqueiro de porcos, essa é que é a verdade. Lixo para tudo que é lado. Pouquinha gente, muito lixo, lixo no chão, sujeira adoidado. Olha só, se você procurar as imagens, tem vídeo rodando aí na internet, mostrando a capacidade que essa gente tem de fazer sujeira.
sujeira. 7 de setembro não ficou um copo no chão, não tinha uma lixeira quebrada. Por isso que não foi o pessoal da direita, os bolsonaristas que fizeram o terrorismo, porque tá mais para esse pessoal assim, ó, fazer esse tipo de coisa aqui, deixar sujo desse jeito. Então tem muita coisa para falar dessa gente aí, falar que o amor venceu. O amor venceu e eles já começaram a ver, né? Que o Lula já subiu a rampa ali com um cachorrinho também. Será que é aquela que é a picanha que ele está falando? Aquele cachorrinho que ele carregava é que é a picanha? Tomara que não seja, porque nós amamos os pets, né? Tomara que não seja. Aí agora, esse pessoal que estava lá foi lá para sofrer. Muita gente foi lá. Você sabe que a prática dessa gente é pagar para as pessoas irem. Mas se foram pagos, sofreram demais. Não valeu o esforço. Porque é o seguinte, quase morreram de sede. Não tinha acessibilidade, tinha cadeirante lá para o lado de fora porque não conseguia entrar. Ou seja, uma lambança atrás da outra. Sem contar, o líder estava lá fazendo lambança também. Deu as costas para os representantes das Forças Armadas enquanto eles batiam continência. Estava bebendo água na hora do hino. É uma coisa assim, sem cabimento. Então, minha gente, nós temos aí um longo trabalho, nós vamos lutar, nós vamos trazer a verdade dos fatos para você ser um formador de opinião. A verdade é que agora nós não vamos deixar como era antigamente. Eles fazem o que querem, da forma que querem, nos enganam e dizem que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Nós vamos lutar pelo nosso povo e nós vamos vencer. Tá bom? Forte abraço a todos vocês, Deus abençoe, até a próxima.